Graça e paz, hoje é quinta-feira. Como no sábado vai ser o Dia Internacional da Mulher, eu trouxe hoje uma reflexão sobre uma mulher. Sua história está no livro de Ruth. Eu vou ler alguns versículos, capítulo 1. Esse livro ele é bem curtinho, eles são 4 capítulos, depois você pode ler ele todo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Até aqui. Uma família. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles viviam em Belém de Judá. Só que houve uma fome, uma grande fome na terra, e eles partiram para Moabe. Belém significa casa do pão, porque era uma região muito fértil, mas a escassez estava disseminada devido à seca. Aquela era uma região que dependia totalmente das condições climáticas. A agricultura e a pecuária eram as principais fontes de alimentação. Elimeleque morreu e seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Eles ficaram ali por quase 10 anos, e os 2 filhos de Noemi também morreram. Noemi ficou desamparada, sem marido, sem filhos. Enfrentou o luto do marido e depois o luto dos filhos. Vocês podem imaginar como Noemi estava emocionalmente? Noemi não tinha mais filhos com os quais suas noras poderiam se casar. Mas essa mulher era uma mulher assim incrível, porque as moças elas se mostraram determinadas a ficar com a sogra. Então eu imagino que Noemi devia ser uma mulher amorosa, uma mulher agradável. Noemi até incentivou para que elas voltassem para encontrar um marido e ter os seus filhos. Os israelitas, eles acreditavam que se a vida corresse tudo bem para a pessoa, isso devia ao fato de Deus estar satisfeito com ela. Mas se a tragédia a atingisse, significava que Deus a condenara. Noemi pensava em retornar a seu povo, sozinha, pobre, sem marido. Ela expressou esperança de que as noras encontrassem descanso, arranjando um marido. Essa palavra descanso se refere à segurança social e financeira que o casamento proporcionava a uma mulher naquele tempo e naquela cultura. Noemi, por exemplo, sem marido, ela estava à mercê da caridade. Orfa aceitou de voltar para Moabe, e aos prantos ela se despediu de sua sogra com um beijo. Ruth, porém, ela se recusou a ir embora. Ruth, ela fez até uma declaração, está lá em Ruth 1, de 16 a 17. Ruth, porém, respondeu:
Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que declaração, né? Algumas pessoas até colocam no convite de casamento esse versículo, no versículo 1 do capítulo 16. Noemi, então, ela retorna para Belém e ela fala para que ninguém a chamasse de agradável, mas a chamasse de Mara, que significa amarga, porque ela não poderia mais se casar novamente, ter filhos, gerar um filho, por conta da sua idade. Noemi, ela volta sem marido e sem filhos. Lá em Deuteronômio 24:19, tem um versículo que diz assim, olha, quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixe-no para que o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então Ruth, ela era pobre, então ela tinha o direito de ir aos campos e pegar do que caísse. E ela foi até os campos de Boaz para fazer isso. E ela não sabia. Então, o fato de Ruth ter ido ao campo de Boaz não foi uma coincidência, mas foi sim uma providência divina. Lá no capítulo 3 de Ruth, versículo 1 e 2, diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Olha só, ela foi na eira, nos campos de Boaz, e Boaz era um parente próximo. Então a gente vê aí, como eu falei, não é coincidência, né? É uma providência divina. Hoje em dia, quando acontece alguma coisa, a gente fala, não é coincidência, é Jesuicidência. E aí, lá no capítulo 4, no versículo 13 a 16, vai dizer que Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Ruth, ela tinha o direito de se casar por ser viúva de Malom, e ela se casa com Boaz. E quando eles se casam, eles têm um filho, colocaram o nome de Obed. Esse Obed foi o avô de Davi. E Davi, da linhagem de Davi, veio Jesus, o nosso Salvador. Então nós não temos ideia do que Deus nos reserva quando nós o amamos de todo o nosso coração. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos que podemos confiar no Senhor, que Ele é que tem cuidado das nossas vidas até aqui e vai continuar cuidando. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te agradecemos pela história de vida de Noemi, que está na sua palavra, e hoje nós podemos aprender com essa mulher por seu amor, bondade e resiliência. Não sabemos o que reserva o nosso amanhã, mas nós confiamos que o nosso amanhã está em suas mãos. O Senhor é Senhor da nossa história e nós continuamos confiando que é o Senhor que cuida das nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.